Então hoje a gente vai falar sobre o imperialismo na Ásia. A gente já viu o imperialismo na África, né? Lembrando que o imperialismo é expansão, né? Colonial, domínio colonial que os países mais industrializados, mais ricos da Europa vão fazer sobre vastas áreas, né? Da África e da Ásia. A gente já falou do caso africano e agora a gente vai falar do caso asiático. Inclusive, no início aí da imagem, né, no início do capítulo 29, a gente tem a imagem de uma pessoa representando os samurais lá no Japão. A gente vai ver o que eram os samurais lá no Japão e se eles eram semelhantes ao cavaleiro medieval, ok? Mas vamos deixar isso para depois. O primeiro caso que a gente vai falar aí é da Índia, né? A Índia, depois eu vou correr o texto para a gente ler, vou deixar aqui, vou falar em linhas gerais, depois a gente corre o texto. A Índia sempre foi, quer dizer, sempre não, desde o século XV, ela era já alvo de interesse dos países europeus. Afinal, a corrida dos portugueses era para encontrar as Índias, né? Os espanhóis também e tudo mais. E aí, quando eu falo Índias no plural, é porque era considerado as Índias não apenas o território da atual Índia, mas todo aquele território ali do extremo asiático. A Índia, a China, o Japão, toda aquela região do Extremo Oriente era considerada as Índias, né, lá no século XV. Só que os portugueses, embora tenham sido os primeiros europeus a chegarem no território da atual Índia, né, do atual país Índia, mas na região das Índias em geral, também, eles não conseguiram se estabelecer por muito tempo lá, né? Logo, os ingleses foram os que mais concorreram com os espanhóis e portugueses e conseguiram se assenhorar ali do território da Índia. No caso da Índia, o domínio britânico, o domínio inglês naquela região vai se dar ali principalmente no sentido de extrair do território, de extrair das Índias ou da Índia, né? O máximo de matéria-prima para alimentar as indústrias inglesas, né? Então, no caso da Índia, que tinha uma manufatura, um artesanato, né, de tecido muito desenvolvido, aliás, um dos tecidos mais confortáveis de se vestir, eu acho que são os tecidos indianos. Eu não gosto muito do estilo, mas eu gosto muito do tipo de tecido, que é aquele tecido mais levinho e tal. E já existia uma manufatura, um artesanato têxtil muito desenvolvido na Índia, só que os ingleses, né, em plena Revolução Industrial, o que eles queriam era pegar o algodão da Índia e levar lá para a Inglaterra para transformar em tecido, que era vendido na Inglaterra, em toda a Europa, mas também era vendido lá na Índia, né? E aí, com as técnicas de Revolução Industrial, os ingleses conseguiam vender esse tecido a um menor preço, né, que os tecidos indianos, e isso levou a uma destruição, a um desmantelamento da indústria, ou melhor, da manufatura ou artesanato têxtil indiano, né? E também uma outra consequência dessa exploração do algodão indiano foi que, para abrir mais áreas de cultivo para plantar algodão, naturalmente a produção de gêneros agrícolas voltados para o consumo da população, voltados para a subsistência, esses produtos acabavam sendo colocados em segundo plano, porque não tinha tanta terra, ou melhor, as melhores terras eram destinadas à produção de algodão e as piores à produção de subsistência. E isso fazia com que fosse comum ou a insuficiência de alimentos para toda a população ou a elevação dos preços dos produtos, ou os dois, né? E aí a população indiana que pagava o pato porque as melhores terras eram destinadas ao cultivo de algodão para exportação para a Inglaterra. E as piores ou menores terras eram destinadas ao cultivo de alimentos. E é engraçado que isso está num processo semelhante aí aqui no Brasil, né? Enquanto o arroz e vários outros produtos estão sendo exportados porque o dólar está alto, a gente aqui dentro está pagando mais caro pelo produto que é produzido no nosso próprio país. E isso acontecia, era talvez pior o que estava acontecendo com o algodão lá na Índia do que está acontecendo aqui com arroz e com outros produtos. Porque o algodão era focado para exportar para a Inglaterra, né? E aí a consequência disso foi dupla. O desmantelamento da manufatura de tecido na Índia e também o aumento de preço dos produtos, dos alimentos, ok?
Depois a gente vai falar sobre uma revolta que aconteceu lá na Índia, a revolta dos cipaios. Cipaios é como se chamavam os soldados indianos que serviam no exército inglês, no exército britânico, né? E aí essa revolta a gente vai ver que ela aconteceu por uma série de fatores, como os baixos salários que esses soldados indianos recebiam, mas principalmente a questão que levou a esse conflito foi o uso da banha do boi ou da vaca para fazer um lubrificante para um fuzil, um cartucho de um fuzil que os ingleses haviam desenvolvido. E aí os indianos, o hinduísmo é a religião da maior parte dos indianos, né? E eles têm a vaca como um animal sagrado. Então, ao usar a gordura da vaca ou do boi para fazer esse lubrificante, os ingleses, né, estavam afrontando a cultura e a religiosidade do povo hindu. E aí por isso que foi feita a revolta dos cipaios, embora não tenha sido esse o único fator. Ok? Depois a gente vai ver aí sobre a China, né? A China ela também foi um território de muito interesse dos estrangeiros, só que a China ela é, desde que temos notícia, um país muito fechado. É um país muito... não é só por causa do comunismo, não, que foi instalado só em 1949. A China tradicionalmente não estava interessada ou não esteve interessada em ter muitos contatos com o estrangeiro, né? E até por isso que uma das maiores, se não a maior construção da China é a Muralha da China, e se eu não estou enganado é a única construção que se pode ver do espaço, né? Então eles não se davam muito com a cultura do estrangeiro, né? Não gostavam muito de comercializar com o estrangeiro, território muito vasto, praticamente autossuficiente, então não tinham muito essa boa visão em relação ao que era de fora, né? E com isso os ingleses tiveram muita dificuldade de se estabelecer na China, justamente por conta desse isolamento deles. E aí, diante das dificuldades de comercializar com a China, a Inglaterra nunca conseguiu efetivamente dominar o território chinês, porque é um território gigantesco com a maior população do mundo, como eu já disse, né? Então, comércio. Então, tive que interromper rapidamente, mas seguindo a ideia, a questão é que os ingleses eles tiveram muito interesse em abrir os portos da China para o comércio inglês, né? Eles sabiam que não dava, né? Talvez não tivesse nem interesse dos ingleses em dominar efetivamente o território chinês, né? Mas se eles conseguissem estreitar relações comerciais com os chineses, já era bom pra caramba, porque é a maior população do mundo, né? Então, os ingleses acabaram, diante de tanta resistência dos chineses aos produtos ingleses, os ingleses acabaram encontrando um produto, uma droga, com o poder de tornar o sujeito dependente dela muito rápido, né? Então, os ingleses encontraram uma droga para vender para os chineses e para torná-los viciados e reféns daquele produto, né? E essa droga era o ópio, que é feita a partir aí da papoula, ok? Então, os ingleses começaram a comercializar o ópio com a China, e aí o governo, as autoridades chinesas proibiram o comércio do ópio, só que a Inglaterra acabou fazendo uma guerra contra a China, a guerra do ópio. E aí a Inglaterra, obviamente, ganhou a guerra, porque o país era o país mais poderoso do mundo, né? E aí a China, perdendo o conflito, teve que abrir mais portos para o comércio do ópio, né? E assim, com o comércio do ópio, a Inglaterra conseguiu abrir o comércio chinês para o Ocidente, né? O que é interessante é que o discurso do europeu ao colonizar a África e a Ásia é sempre o quê? Aquele discurso civilizatório, né? Aquele discurso de que eles eram superiores, e também o discurso cristão, embora esse não seja mais o principal, né? E aí os ingleses, tão religiosos, eles usaram justamente o quê? De uma droga com alto potencial destrutivo para entrar no território chinês, né? Então vejam com isso que não existe bonzinho nem malzinho. A história tem mais para malzinho do que para bonzinho. A gente não pode achar aí, né, que a história é um conto de fadas. Então, através dessa droga, a Inglaterra conseguiu se assenhorar da China e colonizar o território, mas essa colonização não foi uma colonização efetiva, né? Até porque o território chinês é gigantesco, a população chinesa é a maior do mundo, e dominar aquele território
seria algo, se não impossível, muito difícil, né? Aí depois a gente vai ver também duas revoltas que aconteceram na China, a revolta de Taiping e a revolta dos Boxers. A revolta de Taiping foi uma revolta mais, digamos, pacífica, né? Porque ela inclusive era fundamentada aí num princípio meio que religioso, e a revolta dos Boxers foi uma revolta mais agressiva, inclusive Boxers em relação ao boxer mesmo, né? Que rolava pancada, né? E por último a gente vai ver o caso do Japão. O Japão foi o caso talvez aí mais interessante do imperialismo na Ásia, justamente porque o Japão não se dobrou ao imperialismo, né, europeu. Quando o Japão percebeu que os seus vizinhos estavam sendo colonizados, o Japão resolveu se modernizar para evitar a colonização. Existia no Japão um sistema semelhante, mas não igual ao sistema feudal, né, que existia lá na Europa, com a figura dos samurais, que eram tipo os cavaleiros medievais que lutavam para os senhores feudais, né, que seria no Japão o shogun, né? Então o shogun era tipo senhor feudal, o samurai era tipo cavaleiro que lutava para esse senhor feudal. Só que esse sistema ele acabou ficando ultrapassado, porque eram shoguns que exerciam o poder de fato no Japão, embora existisse o imperador, né, que tinha o poder de direito. Mas o poder de fato estava na mão dos shoguns. E aí o imperador percebeu que os shoguns, possivelmente com poder fragmentado, não iriam conseguir barrar uma invasão estrangeira, né? Então o próprio imperador resolveu modernizar o Japão e desmantelar o shogunato, né? Trazendo europeus, convidando inclusive um militar americano. E essa história está muito bem retratada num filmaço chamado O Último dos Samurais, com Tom Cruise, né? Aí o imperador chama um americano para treinar o exército japonês e tornar o Japão aí moderno o suficiente para evitar uma colonização. Então, o Japão é um caso muito interessante porque ele se antecipou ao imperialismo e se modernizou para evitar a dominação europeia. E assim conseguiu até agradar os países imperialistas porque se abriu ao Ocidente, né? Estreitou relações com o Ocidente. Então, foi ganho para o Ocidente e foi ganho para o Japão, que não foi dominado, não foi explorado como tantas outras regiões foram no contexto do imperialismo afroasiático. Ok? Um outro detalhe é que o Japão, com essa modernização que passou, que ele fez, né, ele conseguiu passar pela segunda Revolução Industrial. Enquanto a segunda Revolução Industrial estava passando, ela estava acontecendo lá na Europa, o Japão foi lá e pegou uma carona, né? Claro que ele, não sei se seria exatamente correto falar que ele fez a segunda Revolução Industrial, porque ele ainda não tinha passado pela primeira, né? Mas quer dizer que ele embarcou do processo de expansão da indústria que estava rolando lá na Europa. E ele passou por um processo de uma modernização tão intensa que isso fez do pequeno Japão um país também imperialista. E por isso que ele fez guerras, né, com a China e com a Rússia, vencendo inclusive uma guerra contra a Rússia em 1905, vencendo uma guerra contra o maior país do mundo. Se a China é o mais populoso, a Rússia é o maior. E o Japão venceu tanto guerras contra a China quanto guerras contra a Rússia, o que mostra aí que essa Revolução Meiji, como é chamado esse processo de modernização que o Japão passou, realmente foi capaz de dar um grande salto assim na economia japonesa e fez do Japão um grande país, né? Agora, é claro que muitos analistas e estudiosos têm dito o seguinte: o Japão né, o que é e se tornou o que se tornou não apenas por conta da Revolução Meiji, né? Existiam já alguns princípios, como a educação generalizada da população, que facilitou essa modernização. Então, para muitos analistas, essas conquistas anteriores à própria Revolução Meiji foram também muito importantes para a modernização do país. Okay? Então, vamos seguir aí na leitura do capítulo 29, da página 50, e aí a gente vai esclarecendo à medida que for lendo o texto.
Assim como a África, o território asiático sofreu os efeitos do imperialismo. A principal diferença é que, enquanto os africanos tiveram praticamente toda a região dominada, na Ásia foi possível estimar um controle de pouco mais da metade do continente. A extensão não foi maior devido à grande área do território russo, né, e também as áreas do território chinês que não foram efetivamente ocupadas. Aliás, como eu já disse, a China em si não foi efetivamente ocupada. A Inglaterra também foi a principal potência imperialista na Ásia, destacando-se no domínio da Índia e de parte da China. Ok? Então vamos falar aí do caso da Índia. A Índia sempre foi cobiçada pelos europeus. Os portugueses, que foram os primeiros a chegar à região no século XVI, logo estabeleceram feitorias ao longo da costa de Malabar. Depois deles chegaram os holandeses, franceses e então britânicos em 1612. Porém, com a Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX, a Índia se tornaria a preciosidade do Império Britânico, né? Uma espécie aí de galinha dos ovos de ouro, principalmente porque foi a Índia uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, ou não sei se é desenvolvimento, mas alimentar, né? Porque a Revolução Industrial acontece lá no século XVIII, começa lá no século XVIII, mas se intensifica no XIX com a Segunda Revolução, e essa Segunda Revolução vai se alimentar muito, né, de outras matérias-primas, né? Já não é mais a fase do carvão e do ferro, já não é a fase mais onde predomina a indústria têxtil, mas é claro que a indústria têxtil continuou muito importante. E aí na Segunda Revolução Industrial, quem vai alimentar muito a indústria de tecido inglesa é o algodão indiano, ok? O principal interesse inglês era o algodão, matéria-prima fundamental para as indústrias têxteis e cuja exploração estava a cargo da Companhia das Índias Orientais. As consequências foram muito graves, destacando-se a destruição do artesanato têxtil indiano diante da concorrência com os produtos industrializados ingleses e a crise da produção de subsistência, gerando miséria e fome. Tais reflexos estimularam o nacionalismo indiano, ou seja, a resistência ao domínio inglês, cujo principal exemplo foi a Guerra dos Cipaios. Sobre a Guerra dos Cipaios, né, que eu já comentei, né, aliás, já comentei de forma geral sobre todos os aspectos, foi um movimento nacionalista de resistência do qual participaram os soldados indianos. Os ingleses contrataram milhares de jovens indianos como soldados, cerca de 200 mil, que eram conhecidos como cipaios. O objetivo era garantir os interesses britânicos, protegendo a comercialização dos produtos. Fornecer armas ao povo se tornou uma decisão de alto risco, né? Os ingleses temiam que os soldados, os cipaios, pegassem armas contra os ingleses. Insatisfeitos, os cipaios promoveram uma grande revolta cujos principais motivos foram os seguintes: os baixos salários, os conflitos étnicos, o medo da imposição do cristianismo e, principalmente, como eu já disse, o uso da banha animal, né, da banha do boi ou da vaca, para o revestimento dos cartuchos de um novo rifle que a Inglaterra havia desenvolvido. Isso confrontava diretamente com o hinduísmo, com a tradição cultural e religiosa indiana, que considera a vaca um animal sagrado. Esse último item, né, essa questão aí do uso da banha da vaca, né, serviu de estopim para a revolta. Os cipaios conseguiram dominar diversas regiões, atacando e matando os dominadores ingleses. O número de soldados cipaios era superior ao de ingleses, tornando necessária a chegada de reforços para vencer a batalha. Com o fim da revolta, a Índia foi transformada em colônia britânica e depois em área do Império Britânico, ampliando-se o domínio da região. Então, foi após a Guerra dos Cipaios que a Inglaterra efetivamente se assenhorou da Índia. No caso da China, os interesses ingleses não se restringiram à Índia, atingindo também a China. A dificuldade de comércio com os chineses se estendeu por séculos em razão da resistência cultural aos produtos estrangeiros, né? E não só aos produtos estrangeiros, mas a cultura do estrangeiro, ao estrangeiro em si, enfim. É um povo historicamente muito restrito a outros países, enfim. Apenas o porto de Cantão dedicava-se ao comércio estrangeiro.
Naquele contexto, era necessário encontrar um produto que fosse bem aceito no enorme mercado chinês. A solução encontrada foi um entorpecente chamado ópio, uma substância produzida a partir de uma flor, a papoula. Para atingir novos clientes, os ingleses impuseram esse produto no país, como eu também já havia comentado. O consumo atingiu boa parte da população e, logicamente, os efeitos nocivos do entorpecente sobre a saúde revoltaram as lideranças chinesas. Inconformado, o governo chinês criou leis proibindo o comércio do ópio e reprimindo o contrabando do produto. O choque de interesses desencadeou um grande conflito conhecido como a Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio foi um conflito entre a China e a Inglaterra provocado pela ação chinesa, que apreendeu e destruiu carregamentos de ópio, reprimindo empresas e expulsando traficantes. Os ingleses reagiram violentamente, enviando sua poderosa marinha e suas tropas. A vitória inglesa levou à assinatura do acordo de paz denominado Tratado de Nanquim, de 1842, impondo à China os seguintes pontos. Primeiro, a abertura de 5 portos ao livre comércio, a liberação do comércio do ópio, a entrega da ilha de Hong Kong por um período de 155 anos e o pagamento de indenização. Então, a China perdeu a guerra e ainda teve que pagar indenização aos ingleses. Em 1856 e 1860, ocorreu a Segunda Guerra do Ópio, também vencida pela Inglaterra, que garantiu a abertura de mais portos e o acesso de missionários cristãos. A gente vai ver que esse também era um problema dos chineses. Eles não queriam os missionários cristãos. Não é nem tanto por oposição aos cristãos em si, mas é por conta desse isolamento deles, de terem uma certa aversão a tudo que é de fora. Ok? Em meados e fins do século... Aí vamos falar das duas revoltas que aconteceram na China, Taiping e Boxers. Em meados e fins do século XIX, ocorreram 2 grandes conflitos que enfraqueceram o governo chinês e aumentaram a dominação estrangeira, a Revolta de Taiping e a Guerra dos Boxers. A Revolta de Taiping, também conhecida como Rebelião ou Guerra Taiping, ocorreu entre 1851 e 1864 e foi um movimento liderado por Hong Xiuquan, misturando princípios cristãos e ideais de igualdade social, chegando a influenciar posteriormente o Partido Comunista Chinês. Esse movimento propôs a criação de um reino de paz celestial, porque Taiping significa grande paz, isto é, uma monarquia teocrática, um governo em nome de Deus. Um governo teocrático é quando o governante diz que está ali em nome de Deus, e governa em nome de Deus, usando-se da religião, para legitimar o seu poder. A mobilização conseguiu o apoio de milhares de chineses e a formação de um numeroso exército. O movimento terminou em 1864 com a morte do líder Hong, possivelmente um suicídio, em meio a um total estimado de mais de 30 milhões de mortos. Não são 30 mil não, tá? Nem 30 pessoas, como se 30 mil também fosse pouco. São 30 milhões de mortos, ok? A Guerra dos Boxers ocorreu entre 1899 e 1901 e foi um movimento nacionalista radical chinês cujo objetivo era libertar a China da dominação estrangeira. A perda da Coreia e de Taiwan em guerra com o Japão serviu para inflamar o movimento. Grupos de lutadores criaram uma sociedade secreta dos punhos fechados e realizaram diversos ataques contra pessoas, negócios e embaixadas estrangeiras. Uma coalizão de forças feita pela Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Itália e Rússia, todo mundo se juntou para reprimir violentamente os revoltosos, exigindo, ao término do conflito, o pagamento de indenização e mais acesso aos portos chineses. Então a China, por ser justamente um mercado muito interessante para os países mais ricos, ela enfrentou aí uma coalizão, ou seja, uma união de vários países para derrotar essa chamada Revolta dos Boxers, ou Guerra dos Boxers. Por último, aí vamos falar do caso do Japão. Os japoneses, inicialmente, sofreram uma ameaça imperialista, marcada pelos Estados Unidos. Em 1853, uma esquadra, comandada pelo almirante Perry, impôs a abertura de portos de livre comércio.
Em um modelo de organização política e social que ficou conhecido como feudalismo japonês, mas que não é exatamente igual ao feudalismo que aconteceu na Europa, né? O Japão era governado pelo Mikado, pelo imperador, que possuía o poder de direito, mas o poder de fato não estava nas mãos do imperador, estava nas mãos do shogun, que era uma espécie de líder militar que controlava os daimyos, que eram os latifundiários. Os famosos samurais dos filmes eram os guerreiros que garantiam a força militar dos daimyos e dos shogun. Inclusive, já comentei, não é, que tem um filme muito legal que fala sobre isso, que é O Último dos Samurais, que fala justamente do final do shogunato com a Revolução Meiji, que foi feita para modernizar o Japão e impedir ou evitar aí a colonização do país. Incapaz de conter o domínio estrangeiro, o shogun se enfraqueceu, permitindo o fortalecimento do Mikado por meio da Revolução Meiji. A Revolução Meiji foi a Era das Luzes, época em que o Japão realizou a sua Revolução Industrial, modernizando a nação e partindo para conquistas imperialistas. O Mikado contou com a ajuda de empresários e comerciantes interessados no progresso capitalista. O governo incentivou a educação enviando estudantes para o exterior e trazendo especialistas. Criou uma moeda forte, o iene, e investiu nas indústrias, nas estradas de ferro e em telecomunicações. Os pesados investimentos fizeram surgir poderosas empresas chamadas de zaibatsus, okay? Se é assim que pronuncia. Seguindo aí o expansionismo japonês, a Revolução Meiji, portanto, impediu que o Japão sofresse dominação estrangeira e fez com que se tornasse uma das nações imperialistas. Duas guerras demonstraram o poderio japonês, colocando o país entre as potências militares e industriais. A Guerra Sino-Japonesa, né, que ocorreu entre 1894 e 1895, que teve como causa o choque de interesses das duas nações em regiões da Manchúria, leste asiático, e da Coreia. A grande marinha russa não foi capaz de conter os menores, porém mais ágeis navios japoneses. Enquanto o Japão saiu fortalecido e reconhecido pelos europeus como uma potência, na Rússia o czar Nicolau II foi abalado pelo movimento revolucionário de 1905, uma grande revolta interna que criticava a miséria e a fome, iniciando um processo que culminou em sua queda na Revolução Russa de 1917, que foi uma das revoluções mais brabas que aconteceram, mas isso só vamos ver no 9º ano. Então, o Japão acabou se tornando uma potência, né? Se modernizou ao ponto de não só evitar a dominação imperialista, como exercer a dominação imperialista. Ele passou de um possível colonizado, né, porque ele seria possivelmente aí colonizado, se não tivesse passado pela Revolução Meiji. A gente não gosta de pensar muito o que não aconteceu, não é muito saudável em história, mas enfim, é isso aí. E aí eles acabaram se modernizando ao ponto que evitaram ser dominados, evitaram ser colonizados e passaram a disputar territórios ali na Ásia, inclusive agredir os outros países maiores, como foi o caso da Rússia, que foi vencida pelo pequenino Japão, graças a essa revolução que o Japão fez, chamada de Revolução Meiji. Bom, acabamos o capítulo 29, acabamos o último capítulo, né, de história aí do ano de 2020, porque o 30 é revisão, né? Então vocês vão fazer os exercícios conceituais da página 54 e 55 e os contextualizados da página 56 e 57, que corrigiremos na próxima aula. Qualquer dúvida, só falar, ok?